Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Nesse vídeo vamos responder a alguns argumentos terraplanistas. Então, sem mais demora, vamos ao primeiro argumento, que na verdade é um experimento, onde um homem mede o horizonte com uma régua, procurando a curvatura da Terra. Vamos lá responder isso. Primeiro, a Terra tem um pouco mais de 40 mil quilômetros de extensão no Equador. Isso pode ser averiguado tanto teoricamente quanto experimentalmente. Fazendo uma simples regra de 3, temos que 40 mil quilômetros são 360 graus de curvatura. Então, 1 grau é aproximadamente 111 quilômetros. A visão humana é bem limitada e estudos mostram que conseguimos ver pouco mais de 4 quilômetros à frente a nível do mar. A fórmula é 3,57 vezes raiz da altura a qual situam-se os olhos. E essa altura é em relação ao nível do mar. Desconsiderando o efeito da refração que diminui ainda mais a distância e considerando a pessoa olhando para o mar, ou seja, sem obstáculos à frente, uma pessoa com os olhos a 1,70 m de altura do solo conseguiria ver no máximo até 4,7 km de distância à sua frente. Isso também pode ser verificado experimentalmente, e na descrição do vídeo deixei a fonte da informação. O ângulo de visão binocular do ser humano, ou seja, o ângulo que ele consegue ver usando simultaneamente os dois olhos, é de 114 graus. Novamente, tem a fonte na descrição do vídeo. Temos um triângulo isósceles, a qual a reta bissetriz é igual à reta mediana. Usando um pouco de trigonometria, vemos que a distância que nossos olhos varrem no horizonte, usando essas condições iniciais, é de aproximadamente 15 km, o que dá 0,13 graus de curvatura. É uma curvatura ridícula e simplesmente é impossível notar essa curvatura com os olhos, a não ser usando instrumentos muito precisos. É um resultado meio óbvio. A Terra é imensa, as distâncias horizontais são muito maiores do que a nossa altura. Não tem como ver a curvatura a nível do mar, pois para ver 1 grau de curvatura, precisamos enxergar 111 km de distância, e isso só é possível se subirmos em uma montanha de 107 metros e contar que não tenha nenhum obstáculo à nossa frente. Uma pessoa no alto do Monte Everest vê 9 graus de curvatura. Mesmo a ISS, que está a 400 km de altura, consegue ver uma curvatura de 61 graus. Isso desconsiderando, claro, a refração e considerando o ângulo de visão do astronauta e não da câmera. A circunferência da Terra é cerca de 100 vezes maior do que a altura em que está a ISS. O segundo argumento é de que a água não faz curvas. A água não gruda em esferas, e acoplado a esse argumento, tem o de que as pessoas na China estariam de ponta cabeça. Bem, esse é o típico argumento de quem não entendeu a gravidade. Primeiro, não existe embaixo e em cima no espaço. O que define o que é embaixo e o que é em cima é justamente a gravidade. A gravidade é uma força central atrativa, ou seja, puxa cada ponto de matéria para o centro de massa da Terra. Então, o centro de massa da Terra é o embaixo. Todos estamos sendo puxados em direção ao centro da Terra. E se não fosse o solo, de fato cairíamos no centro da Terra. E só não caímos porque existe uma força que contrapõe a força da gravidade, que é a força normal exercida pelo solo terrestre. E do mesmo modo, cada gotícula de água do oceano está sendo atraída em direção ao centro da Terra,
e só é impedida de cair sobre o centro da Terra devido ao solo oceânico. O terceiro argumento é sobre o rio Nilo, que possui cerca de 6.653 quilômetros de extensão e, pelos cálculos já efetuados, ele deveria subir 60 graus de curvatura. Isso cai no último argumento. O rio Nilo não sobe. O que define o que é embaixo e o que é em cima é a distância em relação ao centro da Terra. O rio Nilo nasce em uma montanha que fica a uma distância r mais h do centro da Terra e deságua a nível do mar, a uma distância r do centro da Terra. Então ele continuou saindo de cima e indo para baixo. O rio Nilo se aproximou mais do centro da Terra. Quarto argumento. A gravidade é capaz de puxar a Lua, mas não é capaz de impedir que uma mosca voe. Novamente, temos um desconhecimento por parte dos terraplanistas de como funciona a gravidade. A gravidade é uma força central atrativa que depende da massa dos corpos interagentes. No caso, um desses corpos é a Terra. A Lua tem uma massa gigantesca comparada a uma mosca, então a força gravitacional sobre a Lua é inúmeras vezes maior que sobre uma mosca, a qual basta fazer uma pequena força que ela levanta voo. Segundo a lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e isso é igual à soma das forças que atuam sobre o corpo. Dá para verificar isso experimentalmente com um experimento simples. Uma mosca de 10 gramas é puxada pela Terra com uma força igual a 0,1 Newton. Basta uma força maior do que 0,1 Newton para ela voar. Passando isso para quilograma-força, basta uma força de 0,01 kg-força para ela voar. Se o terraplanista estudasse mais, veria que o que eles acusam de falha da teoria da gravidade é explicada facilmente por ela, e até um aluno do ensino fundamental é capaz de saber. O quinto argumento é o famoso argumento da densidade. O balão sobe porque tem menos densidade que o ar. Um navio flutua porque tem menos densidade que a água, etc. Primeiro, densidade é massa sobre volume, uma grandeza escalar, não aponta sentido nem direção. É somente uma propriedade da matéria. Aonde está nessa equação a informação de que o objeto menos denso sobe? Aonde nessa equação sabemos em que direção e sentido o objeto se move? Poderiam me responder? Não, porque a densidade é um escalar, não um vetor. Não tem informação de direção ou sentido. A densidade em si não informa nada sobre a dinâmica do corpo. O que traz essa informação é o empuxo, que é uma força, uma grandeza vetorial, que depende da densidade sim. Porém, adivinha, também depende da gravidade. O empuxo está na mesma direção da gravidade, porém em sentido oposto. É a força que um corpo sente ao estar imerso em um fluido, em um campo gravitacional. O argumento da densidade pode até servir para o balão, mas ele morre no avião. Na verdade, o avião é a pedra no sapato dos terraplanistas. O avião é mais denso do que o ar e voa. Caso diga o contrário, de que o avião é menos denso do que o ar, então ele voaria espontaneamente,
e deveria ficar amarrado no chão, como um balão. Então, caro terraplanista, você deveria provar que aviões ficam amarrados ao chão, dentro do hangar ou na pista de pouso. Caso afirme que o avião muda sua densidade durante o voo, como os navios fazem com o lastro, então você deveria provar que um avião possui compartimento de lastro. Então o avião é mais denso do que o ar e voa, devido ao impulso dos motores, e se mantém no ar devido ao equilíbrio entre o empuxo feito pelo ar e da força gravitacional. O ar que passa pelas asas cria uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa, criando um empuxo vertical, contrário ao peso. O movimento horizontal é dado pelas turbinas, que ao comprimir o ar e jogá-lo para trás, cria uma força de reação que empurra o avião para frente. Terceira lei de Newton. O avião não só desmente o argumento de que a densidade é uma força, bem como prova a veracidade das leis de Newton. O piloto do avião deveria continuamente empurrar o avião para baixo para não sair da Terra em uma Terra esférica. Novamente, é o mesmo tipo de argumento já debatido aqui. Em cima e embaixo é em relação ao centro da Terra. Um avião que circunda o globo mantém a mesma distância em relação ao centro da Terra. Logo, está sob o efeito de uma mesma intensidade de força gravitacional, que devido ao equilíbrio hidrodinâmico citado anterior, mantém o avião sempre na mesma altitude, que no caso é a distância do centro da Terra, e não de uma superfície plana imaginária. Sétimo argumento. A Terra, segundo os globalistas, está girando a 1.600 km por hora. Como não sentimos? Primeiro, essa velocidade parece muito, mas é pouco. Lembre-se que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência e leva-se 24 horas para completar uma volta, ou seja, é bem lento para as proporções do planeta. Segundo, tudo que está na Terra, árvores, pessoas, animais, estão girando com a Terra à mesma velocidade. Você parado dentro de um ônibus com velocidade constante terá a mesma velocidade do ônibus. Caso caminhe dentro do ônibus com velocidade de 2 km por hora, você terá 2 km por hora no referencial do ônibus, mas terá a velocidade do ônibus mais 2 km por hora em relação a um referencial externo. Mesma coisa para a Terra. A questão é a velocidade relativa. Não sentimos, pois estamos tecnicamente parados em relação à Terra. Se o terraplanista estudasse um pouco mais de física, saberia disso. E por último, vamos falar um pouco sobre o modelo heliocêntrico. Kepler, utilizando dados experimentais obtidos por Tycho Brahe, provou que os planetas transcrevem órbitas elípticas, onde um dos focos é o Sol. Essa última parte está um pouco equivocada. Sabemos hoje que os planetas transcrevem órbitas elípticas ao redor do centro de massa do Sistema Solar, que não é necessariamente o centro do Sol. Mas a primeira parte da primeira lei de Kepler continua valendo e foi obtido através de dados experimentais. O terraplanista cobra tanto a observação, está aí um exemplo de conclusão tirada da observação direta do movimento dos corpos celestes. Através disso, Newton chegou à conclusão que a única força capaz de manter corpos em órbita elíptica é uma força inversamente proporcional ao quadrado do raio, chegando na gravitação universal. Tanto dados astronômicos quanto experimentos de queda livre feitos na Terra mostram que a força que mantém os astros unidos é a mesma força que faz uma maçã cair, e até agora não houve nenhum experimento sequer que provou que a gravitação universal está errada. Próximo à superfície da Terra, podemos aproximar essa equação e considerar o termo g-emão sobre r ao quadrado constante igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, a qual chamamos de aceleração gravitacional. E a força gravitacional próxima à superfície da Terra é reduzida para um simples produto entre a massa do corpo e a aceleração gravitacional. O interessante é que todos os dados experimentos batem exatamente com essa equação,
Qualquer um pode fazer um experimento simples em casa para medir a aceleração da gravidade e verá que sempre dará 9,8 metros por segundo ao quadrado, independente da massa, independente da densidade do material. Isso, claro, próximo à superfície do planeta Terra. Em órbita, devemos considerar o raio da órbita e em outros planetas, a massa do planeta, o que resultará em uma aceleração gravitacional diferente. A gravidade é uma força central, uma classe especial de forças na física, que depende somente do raio, conserva energia mecânica e momento angular, sendo assim é uma força muito especial. Em especial, a gravidade é uma força central que depende do inverso do quadrado do raio. De forma genérica, temos K sobre R ao quadrado. O K é o termo que não depende do raio. Pode ser massa, no caso da gravidade, ou carga, no caso da eletricidade. Se o K for negativo, como é o caso da gravidade, temos então uma força atrativa. Se o K for positivo, temos uma força repulsiva. A força de Coulomb, por exemplo, é tanto atrativa quanto repulsiva, depende do sinal da carga. Já a gravidade é somente atrativa. Esse tipo de força forma a chamada equação da órbita, que descreve cônicas. Cônicas são objetos matemáticos que vêm do corte de cones. A circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole são cônicas. Podemos deduzir dessa equação a excentricidade da órbita. A dedução é longa, não colocarei nesse vídeo, mas quem sabe eu faça um vídeo separado deduzindo a equação da excentricidade através da equação de órbita. A excentricidade da órbita é a excentricidade que estudamos no ensino médio quando falamos de elipses, e nesse caso ela depende da energia mecânica. Ao lado eu vou colocar a curva da energia potencial gravitacional, que no caso não é MGH, que vemos na escola. Essa é uma forma aproximativa da verdadeira energia potencial gravitacional, que depende do raio. Se a energia mecânica for negativa, teremos a excentricidade entre 0 e 1. Teremos então uma órbita elíptica, que é uma órbita fechada com dois pontos de retorno, o afélio e o periélio. Essa é a órbita dos planetas. Se a energia mecânica é positiva, teremos uma órbita aberta de formato hiperbólico, pois a excentricidade é maior do que 1. Nesse caso, o corpo não fica preso, ele vai embora. Isso é usado quando queremos impulsionar uma sonda, por exemplo. Mandamos a sonda com energia mecânica positiva em cima de, por exemplo, uma lua. E a sonda então é acelerada e arremessada para longe, formando uma hipérbole. Isso é chamado de estilingue gravitacional. Se temos energia mecânica igual a 0, a excentricidade da órbita é 1. Significa que temos uma órbita parabólica, que também é aberta. E no caso especial, quando a energia mecânica é igual a menos meio de mk ao quadrado sobre L ao quadrado, onde L é o momento angular, teremos a excentricidade zero, onde L é o momento angular, teremos excentricidade zero, que é a circunferência. Da observação de Tycho Brahe, Kepler mostrou que os planetas realizavam uma órbita elíptica e, com base nisso, Newton deduziu uma força capaz desse feito, a gravidade, e através da gravidade foi induzida uma equação de órbita, que descreve não só órbitas elípticas, mas qualquer tipo de órbita, e não só para a força gravitacional, mas também para outras forças centrais, como é o caso da força elétrica. Por falar em órbita e heliocentrismo, quero fazer uma pergunta aos terraplanistas. E o Cruzeiro do Sul? Por que não é possível ver o Cruzeiro do Sul no hemisfério norte? E por que não é possível ver a estrela Polaris no hemisfério sul, mesmo com poderosos telescópios? Como a Austrália, que segundo os mapas da Terra plana, está do outro lado do mundo, consegue ver o Cruzeiro do Sul e não a Polaris, que segundo esse mapa está mais perto? A não ser que exista mais de um Cruzeiro do Sul, o que não faz o mínimo sentido. Outra coisa que não faz o mínimo sentido é essa conspiração. Para que motivos iriam inventar que a Terra é um globo? É ridículo.
Não há justificativa que se encaixe em uma conspiração global e milenar. A NASA só existe há 60 anos e se fala de heliocentrismo há mais de 500 anos e em terra esférica há milênios. Eratóstenes calculou o raio da Terra com base na sombra solar há mais de 2000 anos e nessa época não havia nenhum governo global. Qual o motivo para os maiores gênios da humanidade mentir ou não desconfiarem dessa grande mentira? Enquanto meia dúzia de retardados que nem completaram o ensino médio dizem possuir a verdade, que não faz sentido algum. A maioria dos terraplanistas não conhecem a fundo aquilo que criticam, não conhecem a gravidade e não sabem como é feito a ciência. Jamais pisaram em um curso de física. No curso de física temos aula experimental também. Não é só conta, também é observação. Há dezenas de experimentos que provam diariamente a gravidade e as leis de Newton e toda a teoria. Muitos desses experimentos dá para se fazer em casa. E com isso eu encerro o vídeo. Se gostaram, deixe um joinha e ajude a compartilhar esse vídeo. Inscrevam-se em nosso canal. Muito obrigado e até mais!